Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E também acrescentando o versículo de Oséias, capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Bom, estamos falando sobre fé na política, e entendo que política é cuidar da cidade, e fé, o conceito que eu apresento para vocês, eu retirei de um tratado sobre política, a República de Platão, em que ele, Sócrates, no diálogo, afirma que a fé é uma das etapas do conhecimento. Então, quem coloca a fé contra o conhecimento, entende que conhecimento é ciência, bom, diante do conceito de Sócrates, de Platão, a República, está equivocado, Não existe nenhuma incompatibilidade entre fé e conhecimento, fé e ciência, E quem afirma isso é o próprio Evangelho, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Confirmando esse binômio, como a verdade pré-condição da liberdade e a liberdade como consequência da verdade, E assim, e também lembrando do Evangelho, o Evangelho nos pede para vigiar e orar, Então, vigiar é observar os fenômenos, os acontecimentos ao nosso redor, E orar é refletir, sobre esses acontecimentos, Mais uma vez, metodologia científica, que consagrou todo o nosso desenvolvimento tecnológico, E novas visões de mundo, ali presente no Evangelho, Bom, aí, considerando, que política é cuidar da cidade, e isso aí implica a legislação vigente e a possível alteração dessa legislação, E aí a gente vê os acontecimentos, a passeata das mulheres, contra a alteração da legislação com relação ao aborto, E essa passeata em São Paulo, ela tem um desfecho de uma pichação na Catedral da Sé, Então, assim, coração, da arquidiocese, da maior metrópole do país, Arquidiocese de expressão católica, E assim, e os dizeres, é muito emblemático, tire seu rosário do meu ovário, Então, assim, é uma construção poética que eu considero belíssima, Mas, assim, é um gesto de agressão, é um gesto de imposição de território, E a gente precisa, assim, apreciar isso, Porque por mais que seja admirável do ponto de vista poético e linguístico, a gente precisa ver a motivação, dessa agressão, E também a pessoa que fez isso, ela fez isso com o objetivo de que apreciemos, Agora, senão a gente vai estar se omitindo na questão política, A gente vai estar se omitindo na questão de observar os fenômenos, os acontecimentos que estão em curso, Então, assim, e uma coisa que a gente precisa observar, uma vigilância nossa, é que isso se deu, não me lembro bem se num dia ou à véspera do dia, da comemoração da Reforma Protestante, Então, é nada mais prático, do que a gente utilizar, do conhecimento de pessoas que viveram, esse conflito, e um conflito onde você tinha, uma das partes conflitantes, a Igreja, o Vaticano,
o catolicismo, né? A Santa Sé. Então, assim, considero que seja adequado, né, usarmos dessa experiência dos protestantes, né, e aí o que se decanta, né, nessa experiência são as 5 solas, né? Então, só a fé, né, só a Escritura, só Cristo, né, só a glória de Deus, né, e só a graça, né? Então, assim, solas é porque a expressão em latim, e eu, assim, não lembro, né, a pronúncia e nem as declinações das palavras em latim, né? Então, assim, mas traduzindo para o português é exatamente isso, né? Só a fé, só a Escritura, só Jesus, só a glória de Deus e só a graça, né? Então, é isso aí. A Reforma Protestante tinha as várias frentes, né? E elas entraram num consenso, né? Decantando as 5 solas, né? Então, assim, bom, vamos começar pela fé, né? A fé é a transição do visível para o invisível, né? O que nós temos de visível nesse sentido é a agressão, né? E a agressão no monumento, né? Que é a catedral, né? Então, assim, isso é o visível, né? Agora, o invisível, né, é o que a mensagem procura comunicar, né? Só que de uma maneira muito grave, né? E imprecisa, porque usando de um recurso poético, né? O signo é muito polissêmico, né? Existem várias significações, né? Então, aí a gente pode estar entrando, né? Num debate, né? Em que seja todo levedado pelo fermento dos fariseus. A gente precisa tomar esse cuidado, né? E a gente precisa, assim, nós estamos herdando um conflito, né? E a gente precisa de todas as maneiras ou reduzir o impacto desse conflito, né? Ou reduzir o alcance desse conflito, né? Por meio da nossa ação, por meio da nossa boa vontade, né? Então, porque só a boa vontade trará paz na terra, né? Então, assim, a partir da fé, a gente pode transitar do visível ao invisível. Esse invisível, né, que está contido na mensagem, né, a gente pode fazer um recorte. É uma questão de território, né? Você tem o corpo, né, de uma pessoa, né? E essa pessoa não quer que uma autoridade, né, interfira nas decisões dela com relação ao seu corpo, ao seu ovário, né? E essa autoridade é a autoridade eclesiástica, né, católica, representada pelo rosário. O rosário é um objeto de devoção e prática religiosa no contexto cristão restrito ao católico, né? Então é uma prática devocional. Então assim, a gente vê aí que existe uma oposição de território entre o indivíduo, né, e autoridades eclesiásticas, né? Então assim, o invisível as suas crenças não podem interferir no meu corpo, né? Eu decido se eu vou ter uma gravidez ou não, se eu vou continuar uma gravidez ou não. Bom, isso do ponto de vista da fé já está consolidado, né? E compreendido. Agora a gente precisa partir para uma outra sola, que é a sola da Escritura. Bom, a Escritura nos diz que Jesus, né, que é outra sola, né? Então a Escritura e Jesus não se distinguem praticamente, né? Porque Jesus é totalmente coerente, né, no seu discurso e na sua prática, né? Por isso que ele é a nossa redenção, porque ele nos traz a verdade, e a verdade nos libertará. Então, assim, Jesus veio para nos dar vida em abundância, né? E essa vida, né, em grego, né, no original do Novo Testamento, é zoé. E a palavra grega que significa a vida de todos os seres integrados, né? Bom, aí a gente precisa ver que o Evangelho nos traz, né, a mensagem de vida. Outra coisa com relação à Escritura, e aí é um grande momento nosso, né, como testemunhas do Evangelho, né, que
de que serve o sal se não salgar? Então, diante dos conflitos, Jesus nos convoca, né, a participar desses conflitos, né? Venha e veja, né? A gente não pode se omitir, a gente não pode dar bom testemunho do Evangelho se a gente se omitir diante dos conflitos, né? Então a gente não pode se omitir. É desconfortável, né, praticar o Evangelho nesse momento, né? E sabendo que tudo que você disser poderá e será usado contra você, né? Então, mais a sola, né, com relação à Escritura e com relação a Jesus Cristo, né, é exatamente isso, né? Então, a gente precisa ver que é o momento da gente amar o nosso inimigo. Por mais que o maior obstáculo seja, o maior obstáculo do conhecimento seja a idolatria, e o catolicismo seja a instituição que, assim, de uma certa maneira, né, põe a perder o evangelho por conta da idolatria, né? E a gente pode deduzir que o catolicismo seria um inimigo, né? Mas a gente não pode, né, assim, se divertir, né, quando o inimigo é agredido por outra pessoa, quem quer que seja, né? Então a gente não pode se divertir que alguém destrua os nossos inimigos. A gente precisa amar os nossos inimigos, né? E aí a gente precisa separar também o joio do trigo, né? Porque se a gente condena o catolicismo pela idolatria que eles praticam, né, que a criança pratica, que o culto pratica, nós devemos ser solidário ao catolicismo, né, um momento de agressão, né, e seja de quem for, e outra, né, quando dá, né, assim, quando parte desse catolicismo é coerente com o evangelho, vida e abundância. Então, assim, ó, vamos pensar assim, fazendo todo esse contexto, a gente tem um indivíduo que diz assim, né, o meu corpo é meu corpo, o meu ovário é meu ovário, eu decido, concepção, tudo, né? Só que a partir do momento que esse ovário é fecundado, né, existe uma outra vida de outro ser. Então aí, né, não só existe a vida de outro ser, né, como também existe o corpo de outro ser. Então você, né, reivindicar o direito de decidir sobre o seu corpo, tudo bem, né? Mas aí o que acontece é que você não está decidindo só sobre o seu corpo, você está decidindo sobre o corpo de outro ser, né? Então, compreendendo a vida e a abundância, a gente não pode se esquecer desse fato importante. E quando você interrompe a vida de outro ser de modo arbitrário, é sim assassinato, né? Esse assassinato, ele é condenado pelo Código Penal, né? E não só isso também, né? A nossa legislação nos condena pela omissão de socorro, né? E também nos condena pelo abandono de incapaz. Então é um ser que não pode decidir por si próprio, né? Porque ele é incapaz e ele é indefeso, né? Está sob a sua tutela. É um outro ser que se hospeda no seu corpo, né? Então isso precisa ser considerado, né? Então, assim, lembrando da Escritura, né? Moisés deu a lei, né? E Jesus deu a graça e a verdade. Bom, no nosso caso, na República Federativa do Brasil, né, a Constituição, né, os legisladores, né, nos deram a lei, né? E a graça e verdade é pela prática do Evangelho, é por vigiar e orar, né? Então a gente precisa lembrar de tudo isso, da Escritura, né? A gente precisa lembrar de Jesus, a gente precisa lembrar da fé para transitar do visível ao invisível, né? E para que isso? Qual o objetivo disso, né? Somente a glória de Deus, né? Para quê? Para que é a quarta sola, né? E para que a gente possa merecer a graça, né, da misericórdia de Deus, que é a quinta sola. Então, a gente, lembrando das 5 solas, né, a gente pode criar um roteiro para apreciar esse fenômeno da maneira mais sincera, né, e mais construtiva possível, né? Então, espero que eu tenha explicado isso com respeito e doçura para vocês, né? E assim, vida e abundância, cara escaleté para todos vocês. A gente continua falando sobre fé na política.